Boa tarde, queridos. Hoje nós vamos falar sobre o filo Anelida, que é o nosso capítulo 17. Peguem aí seus livros para vocês acompanharem comigo e marcarem suas dúvidas, tá bom? Vamos lá. Bom, em relação às características gerais desse filo, os organismos eles são terrestres, marinhos ou dulcícolas. Eles podem ter vida livre ou podem ser comensais. Eles apresentam o corpo alongado, cilíndrico e segmentado. Esses segmentos eles são chamados de metâmeros. Eles são triblásticos, celomados e apresentam a simetria bilateral. Uma característica importante é que eles apresentam musculatura longitudinal e circular. E essa musculatura ela é responsável principalmente pelo deslocamento desses organismos. Aqui a gente tem uma árvore filogenética que mostra para gente as relações de parentesco evolutivo entre os grupos desse filo. Então, a gente tem aqui os poliquetas e os clitelatas. Dentro dos clitelatas, a gente tem os oligoquetas e os erudinóideas. Então, a gente tem esses três grupos para que a gente estude e veja as diferenças entre eles. Primeiro a gente vai falar da classe poliqueta, onde os organismos eles são predominantemente marinhos, né? Então eles habitam rochas, corais, conchas e até mesmo as areias, né? Uma característica importante é a presença dos parapódios, né? Que são apêndices achatados que ficam laterais ao organismo e esses apêndices eles são responsáveis pelo rastejamento do animal ou pela natação dele, né? Então, se vocês observarem aqui nesse quadradinho vermelho aqui, eu marquei para vocês o parapódio. Essa imagem é a mesma imagem que vocês têm no livro e a gente consegue observar aqui a estrutura aqui, tá? Dos parapódios com as sardinhas aqui, ok? Então, desse lado, onde a gente tem inclusive uma observação das estruturas internas, e aqui do outro lado, bom? A cabeça desses animais ela é formada por uma estrutura chamada de prostômio. Tá? Vamos observar aqui a imagem, porque a gente consegue ver outras estruturas aí do corpo desse organismo. Ó, aqui nós vemos em relação à circulação o vaso dorsal e o vaso ventral. Abaixo desse vaso ventral, a gente está observando o cordão nervoso que eles apresentam e percebe que como a gente está vendo um corte no corpo do organismo, esses vasos eles percorrem toda a extensão do organismo. Aqui no meio maior, a gente observa o intestino. Então, logo associado pertinho ao intestino, o vaso dorsal e o vaso ventral e abaixo o cordão nervoso. Aqui a gente consegue observar a musculatura desse animal. Então, vocês estão vendo aqui como esses feixes musculares, tá? Aqui a gente observa os nefrídeos, ó, o local por onde eles vão fazer a excreção. Repara que tem um porozinho aqui, ó, para que essa extensão ocorra. E esse nefrídeo ele está relacionado com essa região aqui interna do organismo, né? A estrutura mais externa, a epiderme, ok? Aqui, logo abaixo da epiderme, a gente vê a musculatura circular. Então, tem tanto essa musculatura circular, quanto a musculatura longitudinal, que é aquela que percorre toda a extensão do organismo, e aqui a gente vê a musculatura oblíqua, tá? Aqui nessa região dos parapódios, a gente está vendo os capilares respiratórios. Então, eles são estruturas que ficam bastante superficiais, tá? Vamos passar aqui para a gente falar um pouquinho mais de algumas estruturas. Depois, a gente tem a classe clitelata, né? E dentro dessa classe, a gente tem duas subclasses. A primeira que a gente vai falar é a erudinóidea, que é a subclasse onde nós temos as sanguessugas, né? Que são organismos que não apresentam cerdas e também não apresentam parapódios. Elas são aquáticas ou terrestres e podem ter o comportamento de predadoras ou parasitas.
Essas sanguessugas, elas têm o corpo achatado dorso-ventralmente. E uma característica importante é que elas apresentam ventosas terminais, que servem para a locomoção e para a fixação delas. Essas sanguessugas, ao se alimentarem, elas cortam a pele e elas provocam sangramento, né? Então, elas se fixam no organismo que elas vão parasitar e elas precisam rasgar a pele e acabam provocando sangramento. Entretanto, a saliva delas apresenta uma substância anticoagulante, que é a iridina, né? Elas são hermafroditas e elas apresentam fecundação cruzada. Então, aqui a gente está vendo a imagem da locomoção de uma sanguessuga. Então, a ventosa posterior está fixada, a ventosa anterior está livre. Ela vai fixar a ventosa anterior, e aí fica com esse formatinho aqui, né? E aí, depois, ela solta um dos lados e deixa preso apenas uma das ventosas, e com isso ela consegue ir fazendo a sua movimentação. A outra classe é a subclasse oligoqueta, que é a subclasse das minhocas, né? Que são organismos que apresentam poucas cerdas, né? Elas habitam solos úmidos, ambientes de água doce e algumas espécies marinhas. A movimentação, né? Durante a sua movimentação, principalmente porque ela está habitando aí essa região do solo, então durante a sua movimentação ela remove bastante a terra, ela movimenta bastante a terra. Isso faz com que elas abram canais no solo, né? Então elas se locomovem e vão abrindo buracos e canais no solo. Elas apresentam fezes muito ricas em matéria orgânica, que é o que a gente chama de humus, ok? O corpo é cilíndrico, né? Então a gente observa aqui, ó, o corpo cilíndrico, e ele apresenta as extremidades mais afiladas. Nós vimos características específicas de cada uma das classes, agora a gente vai ver características que são gerais para esses três grupos. Então, por exemplo, em relação ao sistema digestório, ele é completo, né? Então, existe a presença de uma boca na estrutura do prostômio e elas são detritívoras, são organismos detritívoros, né? Tanto em relação ao material de origem vegetal, quanto também a material de origem animal. E são saprófagas, né? Então, elas têm na estrutura do seu sistema digestório a seguinte ordem dessas estruturas, ó. A boca, onde existe a cavidade bucal. Depois, essa região da faringe, que é uma faringe musculosa. Após a faringe, essa estrutura aqui do esôfago, que vai direto para o papo, que é um local de armazenamento. Depois, esse alimento que ficou armazenado aqui no papo, ele passa para a moela, que é um local onde esse alimento vai ser triturado. Passa, então, para o intestino, que é uma estrutura bastante longa, e depois o ânus. Uma ressalva importante é que algumas espécies elas apresentam uma estrutura chamada de tiflossole, que é uma estrutura que está relacionada com a absorção de nutrientes nesse intestino. Em relação ao sistema circulatório, ele é fechado, ou seja, ocorre dentro de vasos, como nós vimos na primeira imagem, o vaso dorsal e o vaso ventral, ok? Existem vasos laterais que são pulsáteis e, obviamente, eles vão servir para a propulsão do sangue. Então, observa aqui a gente está vendo, ó, o vaso dorsal e os vasos ventrais aqui. E aqui no finalzinho a gente está vendo essa região, né, onde é chamada região dos corações e onde ocorre aí a propulsão do sangue, né? Essa estrutura é chamada de hemolinfa, né? Onde a gente consegue observar a presença de células ameboides e também de hemoglobina. A respiração. Não existe um sistema respiratório especializado. Essa respiração, ela é uma respiração
cutânea, né? Então, a epiderme, ela é uniestratificada, nós vimos, né? É uma única camada e existe uma cutícula, né, por fora que apresenta secreção. E por conta disso, é possível que essas trocas gasosas se realizem. Então, a umidade dessa secreção vai permitir que essa difusão ocorra. Se essa umidade não existir, essa difusão não acontece e aí, obviamente, o animal ele morre. O sistema excretor é feito através, né, a excreção é feita através de metanefrídeos. Então, existe um nefróstoma que bate e recolhe o líquido, os resíduos do líquido celomático, que é aquela região. Vou voltar aqui só para a gente olhar rapidinho, ó. Quando eu mostrei para vocês aqui, ó, essa região aqui, da onde a gente está observando a presença desse nefrídeo, ele está interligado com essa região central aqui, que é exatamente a região onde se encontra o líquido celomático e de onde esses resíduos serão recolhidos. Então, existe um nefridióporo, que é o local por onde esses resíduos vão ser eliminados, tá? Aqui a gente tem, ó, mostrando aqui, dentro do quadradinho vermelho, esse funil ciliado, que é exatamente esse nefróstoma. Então, a movimentação dele vai fazer com que seja possível recolher os resíduos que estão presentes aqui, ó, nessa região, que é a região da cavidade celômica, né, do local onde tem esse líquido, né? Então, o batimento desse nefróstoma vai permitir que esse resíduo seja recolhido, tá? Então, tem os metanefrídeos aqui, por onde esses resíduos vão passar e serão eliminados através desses nefridióporos, que são os poros excretores. O sistema nervoso, ele é formado por dois gânglios, que são chamados de gânglios suprafaríngeos, né? E existem nervos conectivos que vão fazer a conexão desses gânglios aos cordões nervosos ventrais. Como a gente também viu, volto mais uma vez, só para que vocês acompanhem na imagem, ó. Aqui a gente está vendo exatamente esse cordão nervoso, né? E existem, então, os nervos conectivos que ligam os gânglios a esses cordões. O sistema sensorial, ele é pouco desenvolvido, mas apesar de pouco desenvolvido, esses organismos conseguem captar estímulos e algumas sensações em relação ao ambiente. Em relação à reprodução, nós temos das poliquetas, né, que são organismos dioicos e apresentam desenvolvimento indireto. Então, existe um período de larva, que é a larva trocófora. Nos oligoquetas e nos irudíneos, eles são monóicos e o desenvolvimento é direto. Então, existe diferença entre esses dois grupos, tanto em relação a serem monóicos e dioicos, quanto em relação ao desenvolvimento direto e indireto. A fecundação, ela é externa, exceto nas sanguessugas, né? A reprodução sexuada, ela é o tipo de reprodução que ocorre, mas algumas espécies são capazes de realizar a fragmentação do corpo. E nas minhocas, especificamente, nós temos aqui algumas características em relação à sua reprodução. Elas são hermafroditas, elas também fazem a fecundação cruzada, e os aparelhos reprodutivos, tanto o feminino quanto o masculino, eles são separados por barreiras físicas. Então, apesar de serem hermafroditas, essa separação é uma separação que evita a autofecundação. A metade anterior do corpo, né, na metade anterior do corpo, existe a estrutura chamada de clitelo, que é uma estrutura que está relacionada com a aderência, a produção de muco e a formação de um casulo. Casulo esse que vai ser importante para a fecundação. Por quê? Tanto os espermatozoides quanto os ovócitos, eles vão ser eliminados nesse casulo e vai ser dentro desse casulo que vai ocorrer a fecundação, né? E, obviamente, depois o desenvolvimento direto. Vamos observar aqui, ó, onde a gente consegue ver essas estruturas. É a mesma imagem que vocês têm aí no livro, tá? Então, aqui
a gente está vendo o poro genital masculino e esse poro eliminando exatamente os espermatozoides, né? E o poro genital feminino aqui, tá? Então aqui a gente vê o oviduto, o ovário e aqui o local do poro genital feminino. Esse clitelo, que é essa estruturazinha mais espessa que a gente está observando aqui, ele forma o casulo, né? Esse casulo, ele vai percorrendo o corpo do animal por conta das contrações musculares e vai sendo despejado dentro desse casulo tanto os espermatozoides quanto os ovócitos. Então percebe aqui que o casulo, ó, essa imagem vai mostrar exatamente essa movimentação do casulo, passando tanto pelo poro genital masculino quanto pelo poro genital feminino, né? Então ele vai se movimentando, ó, e vai recebendo esses gametas. Depois ele se desprende do corpo do animal. Esse casulo ele é liberado. A fecundação ocorre aqui dentro, porque os gametas, né, já tinham sido eliminados aqui dentro. Ocorre a eclosão desse casulo e aí as minhoquinhas jovens, né, são eliminadas, tá? Então aqui a gente tem as estruturas aqui da produção dos espermatozoides e aqui da produção dos ovócitos e os dutos, né, por onde esses gametas são eliminados para dentro desse casulo, ok? São as características principais em relação a esses organismos. Então, vou retomar aqui só para a gente concluir. A gente falou dos poliquetos, que são aqueles que apresentam lá as muitas cerdas, né? Dos hirudíneos e dos oligoquetas, tá legal? Lembrando que oligoquetas e hirudíneos são subclasses dentro da classe clitelata e o poliqueta é uma classe diferenciada, correto? Bom, gente, então é um capítulo menorzinho, né? Foi mais rapidinha a aula hoje, mas mesmo assim eu espero que vocês tenham marcado as dúvidas de vocês e a gente pode elucidar aí essas dúvidas durante o nosso tempo de aula no Google Class, tá? No mais é isso. Na semana que vem a gente se encontra novamente. Fiquem com Deus, bons estudos e beijo no coração.